Bom dia, amigos! Nesta videoaula nós iremos aprender como fazer o backup dos dados no Postgres e também retornar esse backup. Vamos fazer aqui, primeiramente, nossa tabela. Vamos criar aqui Create Sequence ID Pessoas Incremente 1. Vai ser o nosso campo de auto-incremento do Postgres. Create Sequence ID Pessoas Incremente 1. Vamos agora criar nossa tabela. Create Table Pessoas. Vamos criar o campo ID integer default next val de ID pessoas que nós criamos aqui. Vai ser o nosso campo automático. E também vai ser a nossa chave primária. Vamos criar o nome, share, colocar aqui 30 caracteres, varying, varying 30. Agora, o endereço, também character, varying, vamos colocar aqui 16. Pode ser 30 também, pensando melhor, 30 é melhor. 30, vamos colocar o telefone. Telefone. Character 15. Ok, aqui nós acabamos de criar nossa tabela. Vamos então salvar esse arquivo. Esse trabalho mesmo. Vamos salvar ele no formato de SQL. Colocar o nome dele de criar tabela. Muito bem. Vamos selecionar e copiar. Vamos então abrir o Postgres. Ok. Vamos criar uma nova base de dados. Vamos chamar de pessoas. Agenda, melhor. Agenda. Pronto. Vamos conectar na agenda. Vamos criar o comando SQL para poder criar nossa tabelinha. Ok. Criamos aqui com sucesso a nossa tabela. Então, aqui nós concluímos o primeiro passo, que foi criar a nossa tabela no nosso banco de dados. Agora, o segundo passo vai ser inserir alguns dados na nossa tabela. Vamos então aqui, abrir o Notepad++, iniciar um novo arquivo. Insert into pessoas, colocar aqui os campos nome, endereço, telefone, valores. Colocar aqui aluno 1. O aluno vai morar na rua 1.
e vai ter o telefone, tudo 1. Ok, fechamos aqui os campos. Vamos salvar esse arquivo com formato de SQL. Esse aqui vai ser o segundo passo, que vai ser inserir dados. Vamos dar o Ctrl C aqui e vamos inserir esses dados. Ok. Finalizamos o segundo passo, que é inserir os dados no banco. O terceiro passo é conferir se os dados realmente foram inseridos. Vamos criar aqui select asterisco from pessoas. Vamos salvar esse arquivo. Esse aqui vai ter a função de listar os dados. O terceiro passo. Listar dados. Vamos executá-lo, copiar aqui. Pronto, temos somente um aluno cadastrado. Aqui finaliza o terceiro passo. Vamos ao quarto passo, que consiste em criar uma pasta temporária na partição C do seu computador. Então vamos criar aqui uma pasta temp. A função dessa pasta é abrigar o backup dos dados. Finalizamos aqui o quarto passo. O quinto passo consiste em fazer efetivamente o backup dos dados do Postgres para um arquivo CSV. Então vamos criar o comando aqui. Muito bem. O comando é esse. Copy. Utilizando o comando select asterisco from pessoas. Ou seja, eu vou copiar o resultado desse comando para um destino, ou seja, to. Agora eu vou indicar o caminho. C, barra, temp, o nome da pasta que eu acabei de criar e o nome do arquivo. Vou colocar aqui contatos 1, que vai ser o meu primeiro backup. .csv. Fechar aspas simples. With CSV header, ou seja, aqui eu estou indicando que o cabeçalho do arquivo está no formato CSV. Vamos salvar. Esse aqui é o passo 5. Aqui, colocar aqui passo 5, vai ser o nosso backup. Vamos copiar esse comando e executar aqui no pgadmin. Executamos. Pronto, ele conseguiu fazer backup. Finalizamos o passo 5. No passo número 6, nós vamos conferir o arquivo gerado. Então, aqui na pasta temp, vamos abrir esse arquivo com o Notepad++, que nós podemos visualizar o conteúdo dele. Observem aqui, os campos são separados por vírgula e não tem nenhum espaço entre um campo e outro, ou seja, ID, vírgula, nome, vírgula, endereço, vírgula, telefone. Agora, já os dados, dependendo da natureza dos dados, podem aparecer com espaço, ou seja, o ID ele gerou automático, que foi o número 1, aluno espaço 1, eu cadastrei com espaço. Detalhe que, se porventura acontecer ele gerar um arquivo que contenha espaço entre os campos de cabeçalho, é interessante que você apague esses espaços para que o formato seja aceito na hora de retornar o backup. Finalizamos aqui o passo 6, que é apenas uma conferência do arquivo gerado. Bom, agora nós já fizemos o backup dos dados, só que eu vou ensinar para vocês uma maneira de produzir esses dados em que você possa inserir mais alguma coisa no seu banco de dados aí. Bom, primeiramente, eu recomendo vocês escolherem um programa adequado para gerar esses dados.
Muitas pessoas pensariam, eu vou utilizar o Excel. O Excel ele serve, mas não é muito bom para essa tarefa. Eu prefiro o BROffice. Vou utilizar aqui o Calc, que é o editor de planilhas. Então utilizem o BROffice que ele vai funcionar melhor. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. O passo 7 foi escolher o programa adequado. No passo 8 nós vamos mostrar para vocês como inserir os dados corretamente. Agora no passo 8 eu vou ensinar vocês a como preparar os dados para serem trabalhados no Excel. No caso o BROffice. Bom, exclua as demais planilhas. Deixe somente uma. Deixa somente a primeira. Muito bem. Do vício de utilizar o Excel, a gente sempre fala Excel, mas para esse exercício aqui tem que ser o BROffice. Bom, excluir das demais planilhas, o primeiro passo, após excluir as planilhas, é colocar os campos na primeira linha, igualmente que você fez no banco de dados. Ou seja, o primeiro campo é ID, o segundo campo é nome, o terceiro é endereço, o quarto é telefone. Muito bem. Agora nós podemos inserir os dados. Então aqui vai ser o ID de número 2. Vou colocar aqui aluno 2. Vai morar na rua 2. Vai ter telefone tudo 2. Só para a gente ilustrar aqui. Vou colocar mais um. ID de número 3, que vai ser o terceiro aluno, né? Aluno 3. Rua 3. Telefone, tudo 3. Muito bem. Nós finalizamos aqui o passo 8, que é inserir os dados corretamente. No passo 9, eu vou ensinar para vocês como salvar esse arquivo corretamente. Agora, no passo 9, eu vou mostrar como salvar esse arquivo corretamente para que o banco de dados consiga entendê-lo. Vamos em Arquivo, Salvar. No formato do arquivo, vamos colocar aqui CSV. Texto CSV. Muito bem, vamos colocar aqui na pasta Temp. Aqui. Vou chamar de Contatos 2. Mantenha o formato atual. E nesse passo aqui, delimitador de texto. Eu prefiro apagar essas aspas duplas. Ok. Podemos fechar aqui o arquivo. Observe que o primeiro arquivo ele tem esse formato. Os campos separados por vírgula e nas demais linhas os valores. Nesse arquivo 2, nós fizemos... Opa! Pulou, sobrou um S aqui. Nesse arquivo 2, nós fizemos da mesma maneira. Olha só, os campos, o cabeçalho separado por vírgula e os demais campos também separados por vírgula, ou seja, o primeiro arquivo que o próprio banco de dados gerou está idêntico ao arquivo que nós geramos a partir da planilha do BROffice. No passo 10 eu vou mostrar para vocês como que se restaura esses dados. Agora no passo 10 eu vou mostrar como restaurar os dados. Muito bem. Vou iniciar aqui o bloco de notas para que nós possamos... Bloco de notas não, o Notepad++, para que nós possamos salvar o comando. Vou iniciar aqui. O comando é o seguinte. Copy. Pessoas. From. Agora eu vou colocar o caminho do arquivo. Aspas simples. C, barra. A pasta temp que nós criamos, né? Agora arquivo contatos 2.csv, fechou aspas duplas, tem que colocar a seguinte linha, with csv header, ou seja, com cabeçalho CSV. Vou salvar esse arquivo aqui no formato SQL.
Vou chamar ele de passo 10, né? 10. Vou colocar aqui restauração de dados. Muito bem. Vou selecionar o comando e vou executar lá no PGAdmin. Vou apagar isso aqui. Agora eu vou restaurar os dados. Lembrando que eu estou puxando o arquivo 2. Significa que eu estou colocando novos dados no meu banco. Muito bem, executou o comando corretamente. No passo 11, nós vamos conferir o resultado. Muito bem, o passo 11 e o passo final é conferir os dados. Ou seja, eu vou usar aqui o mesmo comando pastéis que serve para listar os dados. Então vamos lá, Ctrl C aqui. Vamos colar aqui, vamos conferir. Olha só, eu tenho todos os alunos cadastrados, sendo que o primeiro aluno eu inseri ele manualmente via comando SQL, e o aluno 2 e o aluno 3 eu inseri via planilha feita no BR Office. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.